Lectio Divina, ou leitura orante da palavra. O que é isso? Para que serve? Como que pode ser feita a leitura orante da palavra da maneira correta, de maneira eficiente? Vamos juntos continuar esse lindo caminho da catequese missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria Santíssima, primeira catequista, interceda por todos nós. Olá, tudo bem? Hoje estamos juntos novamente para mais um encontro, mais um bate-papo, para a gente continuar essa caminhada juntos na catequese missionária, né? Cada encontro, cada conversa nossa, eu tô crescendo bastante, tô tendo que estudar, tô tendo que correr atrás e tá me fazendo muito bem. Então eu convido você a também a partilhar com seus amigos, a, a mandar aí sugestões de temas para as nossas conversas, né? E assim a gente vai crescendo junto. Na nossa última conversa, no encontro passado, eu comentei que a gente ia falar sobre o encontro em si, como que deveria ser o encontro da catequese, né? Mas antes eu achei interessante conversarmos sobre um ponto muito importante na vida do catequista. Não só do catequista, mas do catequizando, do leigo, do cristão em si, que é a leitura orante da palavra, né? Ou a lectio divina, se você já ouviu falar assim, né? É, é um instrumento que auxilia muito na vida espiritual de nós, cristãos catequistas. Por quê? Porque te ajuda a ler a Bíblia de uma forma que não seja a leitura de simplesmente um livro, né? Você vai se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, né? Nós vamos tentar ver nesse encontro as etapas que a gente tem que seguir para conseguir fazer a leitura orante da maneira correta, de uma maneira proveitosa, né? E como que se originou a Lectio Divina, ou leitura orante? Ela se originou lá no século XII, né, no mosteiro, com o monge Guido, né? Ele estava fazendo as tarefas diárias dele e estava ali na conversa com Deus, pedindo para Deus um instrumento que auxiliasse ele na vida espiritual. Um instrumento espiritual que ajudasse ele a entender melhor a palavra de Deus, a se alimentar da palavra de Deus de uma maneira mais coerente, mais gostosa, mais proveitosa. E ele estava utilizando uma escada, né? No decorrer das tarefas dele, em que ele subia e descia a escada, o Espírito Santo moveu nele essa intenção de que cada degrau que ele subia na escada era um degrau que aproximava ele de Deus, aproximava mais dessa intimidade. E quais que foram os nomes dados, né, a cada degrau que ele subia na escada? O primeiro seria a leitura da palavra de Deus. O segundo degrau, a meditação em cima dessa leitura. Terceiro degrau, a oração depois da meditação da palavra de Deus, né? Colocando aquilo que ele esperava receber dessa palavra. E o quarto degrau, a contemplação. Nesses 4 degraus em que o monge subia na escada, fez com que ele criasse essa leitura orante e exercitando ela durante todo o dia, fez com que ele se alimentasse realmente da palavra de Deus. E isso foi passando de tradição em tradição e está hoje em nós. Um instrumento essencial, muito importante, para que a gente consiga se alimentar da palavra de Deus de uma maneira eficiente e gostosa. Por isso, vamos juntos então? Bora lá? Vamos ver então o nosso primeiro degrau, que seria a leitura.
né? Como que será feito? Eu vou pegar lá o evangelho diário do dia, por exemplo, né? E vou fazer a leitura daquele texto, né? É a leitura com calma, tranquilo, se possível ler 2 vezes, né? Para mim realmente, entender o que está falando o texto, certo? Não é a hora de eu tirar uma mensagem de vida dessa leitura, é a hora de eu fazer realmente uma interpretação só do texto. O que que está falando aquele texto, né? Apenas tentar entender o contexto da que está falando aquela história ali no momento, né? Eu tenho que, tentar reconstruir aquele acontecimento, na minha imaginação, na minha cabeça, né? É fazer essas perguntas assim, ó: quem são as pessoas que aparecem no texto? Qual é a situação de cada uma dessas pessoas, né? De acordo com o texto, qual que é o papel de cada uma dessas pessoas que ali fazem parte? Quais seriam os sentimentos que elas estavam tendo, né? Aparece algum conflito ali no decorrer do texto? Como que é resolvido esse conflito? Qual é o rosto de Deus no texto? Então, é realmente fazer uma interpretação da daquele texto que você vai ler. Então é muito importante ler com calma, ler lentamente, se possível 2 vezes, para que eu consiga realmente entender o que se passa ali na história. Continuando, o nosso segundo degrau, que é a meditação. Após a leitura, a interpretação, eu vou fazer a minha meditação em cima do texto. O que o texto me diz? Essa é a pergunta para a gente iniciar a meditação, né? Como que eu vou fazer isso? Você pode perguntar, né? Eu vou destacar primeiro quais são os versículos que mais me tocaram, que mais me soaram forte assim, sem tentar interpretar eles, né? É aqueles versículos que realmente tocaram no meu coração, né? Daí eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar o texto, né? Aquela interpretação que eu tinha tido, eu vou atualizar aquela situação ocorrida naquela época com a situação atual, no meu dia a dia, na minha vida de cristão, de catequista, né? Tentar colocar aquela situação vivida nesse texto nos meus dias atuais de catequista, né? Para quê? Para ver o que tudo isso tem a ver com o que está acontecendo comigo, com as minhas escolhas, com as minhas decisões, né? Então é importante que após uma leitura bem feita, né, interpretá-la, eu vou meditar em cima daquilo. Eu vou comparar aquele acontecimento da época com a minha situação atual, né? Focando em versículos que realmente me tocaram, que fizeram, que mexeram com o meu coração.